3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um Skill Space. Epá, já lá vai algum tempo, como sempre. Isto é sempre a mesma coisa, mesma situação. Já lá vai algum tempo, que já não faço vídeos, blá blá blá, essas coisas todas. Ora bem, estou num sítio novo, como vocês podem estar aqui a ver e a perceber. Não estou no meu espaço ainda, mas e já agora sei que ele está a ver isto. Vítor, obrigado por me deixares, sempre que tu não estás no escritório, posso usar aqui a tua station, mas muito em breve vou ter a minha própria station aqui, mas ainda não expliquei ao certo pronto, o que é que eu estou aqui a fazer, que sítio é este. Não vou revelar muito sobre o espaço, também ainda não falei com a malta sobre isso, mas estou num estúdio novo, é verdade. É um estúdio partilhado com outras pessoas que fazem aquilo que eu faço. Trabalham na área do audiovisual, o que é brutal. E estou aqui por dois motivos. O primeiro é porque durante estes anos todos, enquanto eu trabalhava em casa, era muito, mas muito, muito, muito difícil fazer a distinção entre a vida pessoal e a vida profissional. Ao trabalhar em casa, e muita gente que deve trabalhar em casa deve perceber a mesma coisa, aquilo que eu estou a dizer agora neste momento, não é muito fácil fazer essa distinção quando temos o nosso próprio espaço de trabalho em casa. E já estava completamente fartinho de trabalhar em casa, para ser sincero. Pá, estava a trabalhar, estava à frente do computador, estava a editar qualquer coisa e no canto do meu olho tinha sempre o sofá, tinha sempre a possibilidade de ir para a cama. Sempre que eu ia à casa de banho ou ia à cozinha buscar alguma coisa, é muito fácil nos acomodarmos num sítio. Principalmente quando é um sítio que a primeira conotação que nós temos é casa, descanso, fim do dia, etc. Portanto, as coisas não combinavam. O segundo ponto é porque trabalhar fora de casa dá-me uma espécie de uma rotina. Portanto, saio de casa todos os dias, chego aqui mais ou menos à mesma hora e saio daqui mais ou menos à mesma hora também. O que é espetacular porque assim, a viagem de carro, quando venho para aqui, a viagem de carro dá-me uma sensação na cabeça de que ok, mudei o chip para trabalhar. E quando eu vou para casa, mudei o chip para ir descansar. E isso é incrível. Mas o segundo ponto, na realidade, é porque estou a partilhar este espaço com outras pessoas. Este espaço já estava ocupado antes, portanto, eu juntei-me a esta equipa que está aqui. E isso é brutal, porque é tudo malta com quem eu me dou bem, tudo bons profissionais. E esta cena fixe de termos algum tipo de... lá está, de partilha de opinião, de sugestões, aprendemos uns com os outros e eu acho que juntos somos melhores e mais fortes. É mais por esse sentido. Outra coisa que vocês devem estar a reparar é que eu estou de óculos. Não, eu não deixei de usar lentes de contacto, simplesmente houve uma falha de comunicação com a loja de óculos da qual eu compro as minhas lentes de contacto e então pronto, estou a usar as mesmas lentes de contacto já há 1 mês e meio, o que não é recomendável, não façam aquilo que eu estou a fazer, ok? E então estou a aguardar as outras e entretanto uso os óculos, que é uma coisa que aqui o pessoal já não estava tão habituado a me ver de óculos, não é? É bué de estranho, parece que o André torna-se mais, sei lá, intelectual. Não que o André sem óculos não seja intelectual, ou não tente parecer que é intelectual, eu acho que é mais isso, ok? Acho que é mais essa cena do parecer do que não ser, do que a verdade de ser ou não. Mas pronto, estendi-me, uma introdução muito comprida, vamos ao clássico, não é? Os 10 minutos no nosso temporizador, senão o André de facto nunca mais escala. 10 minutos, aqui, ok? E ficou, não sei se ficou, ficou. 10 minutos. Ora bem, então, introdução feita, novo espaço, nova fase profissional, nova fase pessoal também, de certo modo. Mas eu venho aqui partilhar-vos uma história que
que já contei a algumas pessoas, mas talvez não com tanto detalhe que vou partilhar agora. Não sei se 10 minutos vai ser o suficiente, mas vamos a isto. É uma história bastante engraçada. Na altura não parecia assim tão engraçada, mas no final de contas a conclusão é que foi tudo muito engraçado. Então, para quem sabe, o ano passado eu fiz 2 grandes viagens aos Estados Unidos, juntamente com o meu parceiro, partner in crime, Jeff de Gouveia. E estas 2 viagens era porque nós estamos a desenvolver um documentário, que é um documentário que irá levar vários anos de produção, que é um documentário sobre a presença portuguesa nos Estados Unidos. Inicialmente era sobre a presença madeirense nos Estados Unidos, mas depois percebemos que a comunidade portuguesa é toda muito unida e existe pouca distinção entre os madeirenses, açorianos e continentais lá fora. Existe dentro da comunidade, mas a maneira que eles se apresentam para fora é que são todos de Portugal. E é isso que tem que ser. Nós temos que ser um país unido e ter uma nacionalidade unida. Eu acho que é mais nesse sentido. Então, fomos aos Estados Unidos. A primeira viagem foram 15 dias e a segunda viagem foram 27 dias. Grande erro, aprendemos com os nossos erros. Uma das regras que eu e o Jeff temos é, próximas viagens que nós fizermos a trabalho é nunca fazer viagens mais do que 15 dias e não utilizar o mesmo meio de transporte, não utilizar 3 meios de transporte no mesmo dia. E fizemos todos estes erros para aprender neste momento que não é assim que se faz. Então, nessa viagem, da grande viagem dos 27 dias, nós fomos, entretanto, para o interior dos Estados Unidos, no estado de Illinois, para uma cidade, vila, whatever, town, que se chamava Jacksonville, okay? Que fica ao lado de Springfield, que é onde Abraham Lincoln nasceu. Nós fomos lá porque existe lá uma conexão madeirense bastante interessante. Está na descrição para quem quiser ver o vídeo sobre toda essa história. Muito, muito interessante. É uma vila muito estranha, nos confins do fim do mundo, ok? Toda a gente era muito estranha, tudo estava estranho, estávamos extremamente cansados da viagem para ter chegado até lá e tínhamos feito aquele erro de usar 3 meios de transporte no mesmo dia. Avião, comboio, carro. Péssimo. Ficamos doentes, eu e o Jeff, durante, acho que foram 4 dias que estivemos lá. 3, 4 dias, se não me engano. E a próxima paragem era mudar de país, que era para o Canadá. Portanto, objetivo, sair de Jacksonville, irmos para o aeroporto mais próximo, que é Chicago, e de Chicago para Montreal. E é aí que a nossa história começa. Neste caso, começa em Jacksonville. Tivemos muita dificuldade em arranjar um carro, alugar um carro. Nós precisávamos de um carro para fazer as gravações lá na zona de Jacksonville e Springfield. Encontramos uma rent-a-car. A rent-a-car não tinha carros. Portanto, muito mal. Os Ubers, muito complicado de arranjar Ubers naquela cidade. Só talvez uns disponíveis que pudesse haver, não é? Em Springfield, que fica sensivelmente 45 minutos de carro. Portanto, é ainda uma viagem. Para quem é madeirense, 45 minutos é ainda uma viagem, ok? Para eles não é nada. Então tínhamos essa dificuldade sempre nas boleias. Nós tínhamos que apanhar um avião, se não me engano, era às 11 da manhã. Portanto, nós tínhamos que acordar bem cedo para ir de Jacksonville para Springfield e de Springfield apanhar uma boleia. Não, neste caso, apanhar o comboio de Springfield para Chicago. Mais ou menos umas 2 horas e meia de comboio. Então, a senhora do hotel, muito simpática já agora, mas um bocado estranha, a senhora, disse-nos que tinha uma amiga que nos podia levar de Jacksonville para Springfield para apanharmos o comboio. Isto às 5h30 da manhã. Ok? 5h30 da manhã. Lá vem a senhora. Claro que depois estava tudo acordado que íamos ter que pagar a senhora por toda a situação. A senhora aparece num carro a cair aos bocados. Ok, nós estamos 5h30 da manhã na porta do hotel à espera desta senhora, não a vemos em lado nenhum, ela está a caminho, segundo a outra rapariga da recepção.
E nós ali, com sono, cansadíssimos, ainda meio adoentados, com o objetivo de temos que chegar a Montreal hoje, ok? Chega a senhora com o carro todo despedaçado, o carro muito sujo, muito sujo. Entrei no carro, metemos as malas, mal cabia as malas no carro, mas lá pusemos. A senhora, entretanto, teve que parar na bomba de gasolina e depois vimos que a senhora tinha um problema grave na perna. Ela mal andava. Mas o que é que acontece? A perna direita dela era deste tamanho. Inchadíssima. Negra. E nós a pensar, meu Deus do céu, fizemos esta senhora doente sair de casa para nos vir pôr à estação de comboio. Gravíssimo. Enfim, a senhora andava um bocadinho distraída a conduzir. Portanto, a senhora foi um amor de pessoa, mas conduzia muito mal, depressa. E lá está, com o carro a cair aos bocados, a fazer barulhos estranhos, tudo isto. Perfeito. Chegamos lá à estação de comboio, apanhamos o comboio, chegamos a dormir uns 30 minutos para aí no comboio e chegamos a Chicago. Ficamos 30 minutos em Chicago. Foi um subscritor do Jeff que nos, entretanto, deu boleia até o aeroporto e, entretanto, ele mostrou-nos um bocadinho de Chicago. Tivemos no Bean, de Chicago, vimos a Trump Tower, assim, muito de fora, etc. E fomos para o aeroporto. No aeroporto, tínhamos, então, um avião marcado para ir para Montreal. O que é que acontece? Como eu vos tinha dito, nós tínhamos o voo marcado para as 11, 11h30, meio-dia, por aí. Acabamos por sair do aeroporto de Chicago por volta, talvez das 8 da noite. Verdade. Esperamos, houve um atraso no avião. Quando vimos o tamanho do avião, assustamos-nos, porque é daquelas avionetas muito pequeninas. Para quem é aqui da Madeira sabe que existem aqueles aviões pequenos da Binter ou da SATA, que vai para os Açores. Era mais pequeno, ok? Portanto, ficava aí entre um avião da Binter e um avião, uma avioneta que vai para o Porto Santo, por exemplo. Fica aí entre isso. Portanto, lugares limitados, ou seja, poucos lugares, não é? Avião muito pequeno, depois de ter passado aquelas viagens todas. Portanto, carro, comboio e agora, novamente, tínhamos para um avião, não é? Esperamos imenso tempo. Entretanto, chegou o avião e havia uma dificuldade qualquer para entrar no avião. Ainda mais tempo esperamos. Entretanto, fomos para o avião. Como o avião era muito pequeno e tinha supostamente um limite de peso, disseram-me que a minha mochila do meu equipamento tinha que ir para o porão. E o que é que acontece? Eu não queria que isso acontecesse porque eu tinha muito equipamento lá. E, enfim, não queria que ele aparecesse destruído, não é? Então, lembro-me de olhar para o comissário de bordo, apontar para a mochila e dizer: eu tenho $30.000 em equipamento aqui dentro nesta mochila. Ele arregalou os olhos e disse: pode passar. Incrível. Fiquei logo no primeiro lugar da frente. Dizem que se houver um acidente de avião, convém nós estarmos mais atrás e não à frente do avião. Portanto, eu estava completamente desculpem lá o meu francês. Entramos no avião, muita ansiedade, toda aquela cena da ansiedade, o avião pequeno, etc. E depois começa a ver que o avião é um avião de uma certa idade, portanto é um avião que já tem algum tempo, ok? Depois começa a ver aqueles livretes de segurança. E os livretes de segurança tinham lá uma marca, que era, portanto, a empresa de aviação, que era uma empresa, já não me recordo o nome, mas era uma empresa que na altura eu ainda estava na internet, não é? E vi que a empresa já não existia. E estou a olhar sempre para ali para ver se alguém chega. Desculpem lá. A empresa já não existia. Portanto, a empresa tinha sido comprada por uma outra empresa, não é? De aviação, e aquela já não existia. Portanto, é um avião de uma empresa que às tantas foi adquirida por outra por falta de, Olha, já, entretanto, os 10 minutos acabaram, mas eu tenho que mesmo acabar esta história. Portanto, eu não sei porque
razão a empresa foi comprada por outra, não sei se, enfim, foi à falência ou por falta de etc, etc, mas eu sei que o avião era antigo, pequeno, de uma empresa que já não existia. E então eu ainda acrescentou mais ao pânico disto tudo. Ficamos na pista para aí uns 40, 45 minutos, sensivelmente, para nos dizerem que tínhamos que sair do avião. Saímos todos do avião, sem perceber muito bem o que é que estava a passar, e entretanto dizem-nos que está a haver uma tempestade muito grave em Montreal, o nosso destino. E que pelo avião ser pequeno e ter um limite de peso, tinham que fazer algumas alterações. E que alterações eram essas? Tinha que ficar algumas pessoas em terra. E quem é que costuma ficar em terra? As últimas pessoas que fazem o check-in. E adivinhem, eu e o Jeff tínhamos sido as pessoas que tinham ficado tinham feito o check-in por último. Muito mal. O que é que acontece? Nós tínhamos que estar, efetivamente, em Montreal àquela data. Okay? Nós tínhamos que chegar no máximo no dia a seguir, porque nós tínhamos toda uma série de situações para gravar, não é? Toda uma série de compromissos. Então o pânico instalou-se ainda mais e fizemos lá uma conversa e então eles, obviamente, não podem obrigar ninguém a ficar em terra e então cada vez mais iam acrescentando incentivos, que é um cartão de pontos no valor de, primeiramente, $1.200 para utilizar durante um ano naquela companhia aérea. Nada disso nos interessava porque aquela era a nossa última viagem do ano passado. E nós não íamos, no espaço de um ano, usufruir daquilo. E foram aumentando, 1.500, 1.800, até que houve uma alma que disse, eu posso ficar com isso, não há problema. Só que faltavam mais 2 pessoas. E de vez em quando nós éramos bem observados por aquelas comissárias a olhar para nós, a dizer, epá, deviam ser vocês a ficar em terra e não nós termos que estar aqui a aumentar tudo isto e não sei o que mais. Mas, inegociável, não cedemos. Lá passado 1h30, conseguiram as 3 pessoas para ficar em terra, mais as bagagens delas. Portanto, delas. Entramos num avião outra vez com muito custo e, para nossa surpresa, fomos outra vez mandados descer do avião. Portanto, 2 vezes que entramos no avião, não descolamos e temos que sair. Claro que nós começamos a pensar, de facto, talvez não é boa ideia nós irmos para Montreal. Porque o avião, aparentemente, não pode com todos nós. Segundo, está uma tempestade do fim do mundo em Montreal. E lá está, a razão foi mesmo essa, é que nós tínhamos que esperar, portanto o piloto tinha que esperar pela confirmação do aeroporto de Montreal para saber se o avião poderia de facto levantar voo. A minha questão aqui era, e se nós já estamos no ar e nós não temos autorização para aterrar em Montreal? Temos que voltar para trás e sair do avião outra vez? Nós já estávamos a planear de facto ficar a dormir no aeroporto porque não havia outra solução para nós. O que é horrível, ok? Na terceira e última vez, entramos no avião, ficamos mais 45, 50 minutos à espera e pela primeira vez na minha vida as pessoas bateram palmas, não por aterrar o avião, mas por descolar o avião, porque as pessoas já estavam fartinhas daquilo, não é? Levanta o avião. Turbulência. Brutal. Portanto, como podem calcular, nós descolamos pela última vez por volta das 8, 8h30 da noite. Estávamos extremamente cansados porque tínhamos acordado às 5h30 da manhã, certo? Lembrem-se disto, 5h30 da manhã do mesmo dia. Estava super cansado, mas a ansiedade, a turbulência, tudo isso não me fez pregar o olho durante a viagem inteira. Portanto, foi horrível. Chegamos a Montreal, finalmente. E, em completo contraste entre o aeroporto de Chicago, que era o caos na terra, pessoas a andar de um lado para o outro, pessoas a se esbarrarem uma na outra, pessoas a gritarem, pessoas com pressa, pessoas com muita mala e não sei o quê. Chegamos a Montreal às 11 e qualquer coisa
música nos rádios, um jazz, muito calmo. E eu a pensar, cheguei ao paraíso, porque isto sim aqui é uma chegada incrível. Depois de um dia horrível que tivemos, chegamos a um aeroporto e somos agraciados com música jazz, muito suave, ali a raspar o sol. Incrível, gostei bastante. Chegamos a umas máquinas que temos que colocar o nosso, portanto, border control, não é? Porque estamos a vir de um país para outro país, e está lá um polícia muito simpático que só nos pergunta: desculpe lá, vocês vêm de onde? Mas muito simpático. Nada a ver com os polícias ou com os guardas dos Estados Unidos. E eu a pensar, agora sim percebo a diferença cultural entre os Estados Unidos e o Canadá. Eles, de facto, são muito, muito simpáticos. Saímos, não é? E temos que apanhar um táxi. Outro problema gravíssimo. Não existem Uber, quer dizer, existem Ubers, mas estava a dar um problema na aplicação e não era o mesmo tipo de aplicação e era preciso fazer a conversão de dólares para dólares canadianos. Enfim, uma fila que dura mais do que uma hora. Entramos num táxi passado essa hora e tal. Já é meia-noite e tal, meia-noite e qualquer coisa, uma coisa assim do género. E nós a pensar, eu só preciso de um colchão ortopédico ou uma boa almofada só para, tipo, morrer e ficar ali. E nós, com muita dificuldade a comunicar com o senhor que estava no táxi, porque Montreal eles falam primeiramente em francês, perguntamos: you accept card? Yes, card, Revolut, não sei o quê. E ele a dizer lá no seu francês e broken English a dizer sim. Mas 50 minutos, 40, 50 minutos de carro até o nosso hotel, que fica no centro de Montreal. E estamos a entrar na cidade e começamos a ouvir barulho. Muitas pessoas na rua. E a gente começa a pensar numa manifestação, etc. Nada disso. É sexta-feira à noite. Montreal é uma cidade primeiramente europeia, de origem europeia. Portanto, os europeus, à sexta-feira à noite, o que é que fazem? Saem à noite. E então, claro que sim, nós chegamos a uma cidade completamente cheíssima de pessoas que foram sair à noite, ou que estão a começar a sair à noite. Pessoas a fazer porcaria na rua. Discotecas ao rubro. Completamente ao rubro. E nós ali a padecer. Múmias, completas múmias. Enquanto víamos aquilo tudo a acontecer na rua. O nosso taxista entra na rua, finalmente, do nosso hotel. E a rua, estranhamente, é a única rua que não tem luz nenhuma. Aquilo, de facto, é tudo muito estranho para nós. Não tem luz nenhuma. Breu, completo breu. O taxista para e pede para que nós paguemos em dinheiro. E eu tinha dito, mas tu aceitavas cartão? E eu, não, money, yes. E nós não tínhamos dinheiro. Uma complicação, lá o homem instalou lá uma aplicação qualquer e recebeu lá o dinheiro, mas com muito custo, pessoal, muito custo. Talvez um bate-boca ali de 15 minutos só para explicar ao senhor que nós tínhamos dito inicialmente que tinha que ser um senhor que aceitava cartão e o homem queria era dinheiro vivo. Enfim. Isto tudo ao mesmo tempo de que a rua está escura, as pessoas estão loucas porque foram sair à noite e nós ali. Enfim. Lá foi o nosso taxista, feliz, ou não tão feliz assim. E tentamos entrar no hotel. O que é que acontece? O hotel tem portas automáticas. Ao que parece, aquela rua ficou sem eletricidade já há algumas horas. Ok? A porta não abre, então tiveram que puxar a porta para que as pessoas pudessem entrar no hotel. E então entramos no hotel e pensamos, sem eletricidade não podemos fazer check-in. E que de facto foi isso que aconteceu. Eram 2 da manhã, sensivelmente, ou 1 e qualquer coisa, todos mortos. Pessoal, todos mortos. E o senhor diz assim, desculpe lá, mas nós não podemos fazer o vosso check-in e não podemos dar-vos cartões porque as portas são daquelas que é o cartãozinho.
Conclusão. Eu adormeci numa das mesas lá no hall do hotel. E lá o senhor foi uma alma muito caridosa, vi que nós estávamos todos de rastos e disse: olha, temos uma solução. Vocês fazem o check-in amanhã. Vocês estão muito cansados. Nós temos uma chave maestra e vamos abrir o quarto para vocês. E então fomos para o quarto. Não havia elevador para o andar que nós íamos. Não, aliás, havia elevador. O elevador não estava a funcionar porque não havia eletricidade. Então, as malas todas às costas para subir, julgo eu, para o terceiro andar. O último esforço, pessoal, o último esforço. Entramos no quarto, fechamos a porta, não tem nada, não tem luz, portanto estamos à mercê dos nossos telemóveis e das lanternas dos telemóveis, e eu nem penso duas vezes. Eu tinha a ideia de tomar banho e eu disse: não, quer lá saber, não vou tomar banho. Jogo as bolsas para um canto, nem me dispo nem nada, direito aí para a cama, nem me abafo, pessoal. Fiquei completamente, deixa-me morrer nesta cama. Deitei-me, e na outra cama estava o Jeff, e passa alguns minutinhos e eu começo a rir, às gargalhadas, completamente ensinado. O Jeff pensava que eu já estava a sonhar, até. Eu pergunto: André, estás a rir porquê? E eu digo assim: Jeff, sabes de uma coisa? Eu acho que vai acontecer o seguinte. Eu até vou-me aproximar um bocadinho melhor, mais do que para vocês me verem. Eu acho que vai acontecer o seguinte. Nós vamos estar prestes a adormecer, ou mesmo a entrar naquele sono bem profundo. A luz vai ser restituída, ok? E nós vamos acordar com a luz na cara e os alarmes todos, porque aquilo, não é? Fecha a luz, abre a luz, alarmes e etc. Portanto, vai haver muito barulho e a luz vai estar mesmo na nossa cara, mesmo por cima de nós. E foi isso que aconteceu, pessoal. Portanto, acordamos no dia a seguir de rastos, com uma ressaca, não de álcool, mas de cansaço. E acordamos e olhamos um para o outro e dissemos: talvez nós não vamos gravar hoje. Talvez é melhor nós descansarmos hoje, aproveitarmos Montreal, ainda temos alguns dias aqui. E foi isso que fizemos. Ao sair, e para acabar a nossa história, ao sair do hotel, nós apercebemos que as pessoas do hotel meio que julgam que eu e o Jeff somos namorados. Ficamos um bocado sem perceber. Alguns comentáriozinhos ao chegar ao hotel no dia anterior, e ficamos um bocadinho incomodados com aquilo. Ao sair do hotel, prontos para aproveitar Montreal com olheiras até aqui embaixo, apercebemos de uma coisa. De facto, está muito barulho na rua. Não, as pessoas já saíram à noite na sexta-feira. Não foi? Sexta-feira, dia anterior, saíram à noite, certo? Agora toda a gente está na cama. E nós a pensar: não, a festa continua. A festa não continua, pessoal. Nós estávamos a meio da maior parada gay do mundo francófono. E é por isso que toda a gente pensava que um quarto para dois rapazes era de facto um quarto para dois namorados. E vi muita coisa muito diferente. Mas adorei Montreal, sítio espetacular, pessoas muito simpáticas, mas esta é a história engraçada que vos tinha para contar. Desculpem lá, já deve estar lá para 30 minutos. E é isso. Pessoal, lembrem-se, nunca viagens de trabalho, ok? Nunca viagens mais do que 15 dias e nunca 3 meios de transporte diferentes no mesmo dia. Aprendam connosco. Até o próximo. Skill Space.